Vamos lá então, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo pela presença de todos aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho desse experimento que já tem aí cerca de um ano que a gente está com ele em ação, validando essa ideia. Eu queria começar agradecendo o convite da CIT por poder compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui com vocês. Queria deixar super aberto para a gente tratar esse momento aqui como um bate-papo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para mandar pelo chat aqui da sessão, que sempre que possível eu já vou respondendo durante o papo mesmo. E também no final a gente vai ter um momento para conversar. Eu queria me apresentar bem rapidamente. Eu sou o Guilherme, eu sou Scrum Master na CIT, completei agora um ano de CIT recentemente. Eu sou formado em computação, com uma pós em gestão de projetos. Durante minha trajetória profissional, eu atuei durante alguns anos na parte mais técnica de computação, como analista de infraestrutura e banco de dados, e depois fiz minha transição para a área de liderança, atuando como Scrum Master. Além da atuação profissional, eu já fiz um curso de coach, eu não atuo ainda, pelo menos, como coach, mas é uma formação que eu acho que me deu bastante base para atuar no dia a dia como liderança. Além de gostar muito de Manage 3.0 e assuntos ligados com essa parte mais humana da gestão. Sou casado com a Florence, tenho 2 filhos, a Heitor e a Sofia. Gosto muito de ouvir música, de ler, de praticar esportes. E o objetivo daqui hoje desse papo, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre por que esse papo sobre falar de carreira, contar um pouquinho desse experimento, né, o que a gente chamou aqui de We Grow Together, e mostrar como é que estão sendo os resultados dele até aqui. Então, de onde veio essa ideia? Como que isso começou? Quando a gente fala sobre liderança de equipes, sobre gestão de times, a gente pode fazer uma analogia com essa imagem das cordas, né? Cada corda representa uma pessoa do time. Então, cada um tem a sua força, a sua resistência, e o objetivo de quem está atuando numa liderança é conseguir conectar todas essas cordas, todas essas pessoas, em torno de um nó central que traga uma união e traga ainda mais segurança para aquelas cordas. E a gente pode pensar isso num time, né? A gente tem várias pessoas, cada uma com suas aptidões, com seus pontos fortes, e que a gente tem que, no papel de liderança, conseguir identificar qual que é o ponto forte de cada pessoa e como que a gente consegue conectar aquela pessoa com as outras do time. E tão importante quanto conectar é a gente ter na nossa cabeça uma preocupação com o que nós podemos fazer para que essas cordas não soltem, para que aquele nó não desate, ou que para que uma corda de todas essas que formam ali o nó não ceda, né? Ela não vá desgastando até o ponto dela arrebentar e desconectar do restante. Então, quando eu estou trabalhando com um time, eu tento pensar muito nisso. Como que a gente consegue unir esse time e também como que eu consigo fazer para evitar que esse time se solte, que vá cada um para um lado e que a gente tenha alguns problemas. Para a gente pensar em união, a gente pode pensar, por exemplo, em técnicas de team building, em formação de propósito, de valores e de conectar as pessoas sobre isso que a gente escuta muito dia falando sobre team building. Mas se a gente for olhar para o outro lado, para o lado de não deixar as cordas cederem, o que a gente tem que fazer? Uma coisa que eu comecei a pesquisar foi sobre os motivos que levam as pessoas a pedirem demissão. Por quê? Porque se a gente conseguir olhar para o mercado de forma geral e entender o que gera insatisfação nas pessoas, a gente pode começar a trazer esta preocupação como liderança de falar assim, eu quero evitar que os motivos que fazem as pessoas pedirem demissão aconteçam na minha equipe. E aí, pesquisando sobre isso, pesquisei no Glassdoor, Exame, várias outras fontes, eu compilei aqui alguns que são os itens mais comuns nessa questão de por que pedir demissão. Um motivo muito frequente é as pessoas verem a liderança como uma falta de referência. Ou seja, elas não veem os chefes delas como líderes, veem como chefes. E sentem sente falta de ter um suporte de gerenciamento. Além disso, a gente tem a falta de desafios.
que é quando as pessoas se sentem subestimadas e sem oportunidades. Elas estão ali fazendo um trabalho rotineiro, sentindo que todo dia estão fazendo mais do mesmo e que não tem um desafio para poder mostrar todo o seu potencial. Um terceiro motivo é a remuneração. Um dos motivos, né, que fazem as pessoas se desligarem é elas sentirem que elas estão fazendo várias coisas pela empresa, estão se dedicando, estão se esforçando, e que elas não estão tendo uma compensação financeira adequada. Que elas recebem propostas do mercado com valores mais altos, ou que elas veem, por exemplo, que elas estão desempenhando um papel que seria compatível com um profissional sênior e que estão sendo remuneradas como um pleno ou júnior até. Mais um motivo é a falta de feedback. Isso cada vez mais tem sido demandado pelas pessoas nas empresas, receberem feedback, saberem se elas estão indo bem no trabalho, saberem se tem algum ponto de melhoria, para que elas possam se desenvolver, trabalhar em cima daquilo ali e terem a progressão na carreira. Um quinto motivo são metas e objetivos irreais. E isso seria a falta de um caminho claro para o sucesso em duas vertentes. A primeira vertente é em relação ao projeto que elas trabalham. Então, elas trabalham num projeto que tem uma meta que elas sabem que não dá para atingir. Então, às vezes, elas estão ouvindo da liderança que precisam, até a data X, fazer uma entrega de 10 funcionalidades que elas sabem que não é um objetivo real, que não é viável fazer tudo aquilo que está sendo pedido. Ou, a segunda vertente é em relação à carreira. Então, se espera daquela pessoa que ela desenvolva várias atividades, mas que ela não tem espaço para fazer, ela não tem autonomia, e então ela não consegue desempenhar o que é esperado dela para ela ter uma progressão. E mais um motivo é a falta de reconhecimento, né? A falta de crescimento profissional. Então a pessoa faz muita coisa, o reconhecimento ele pode se relacionar com o item número 3, que é a remuneração, então de ter um reconhecimento, de ter um aumento, uma progressão, mas também o simples reconhecimento público, por exemplo, de alguém chegar e reconhecer na frente do time que aquela pessoa fez uma entrega muito boa, de que ela se destacou por algum motivo. Então, esses foram alguns motivos, existem outros também. Eu selecionei aqui 6, mas a gente pode encontrar motivos também como falta de equipamento, de infraestrutura adequada, era um dos motivos citados. Mas esses 6 eram os motivos mais presentes. Quando a gente olha várias fontes diferentes, são os motivos que a gente encontra com maior frequência. E eu comecei a tentar aprofundar um pouquinho nesses motivos. E eu encontrei essa frase do Travis Bradberry, que fala que os gerentes tendem a atribuir o grande volume de saídas, né, que seriam as demissões, a problemas esporádicos e fogem do real motivo, que as pessoas não deixam seus postos de trabalho, elas deixam seus chefes. O Travis, ele é um autor do best-seller Inteligência Emocional 2.0, e ele é cofundador da Talent Smart, que é uma empresa que nesse segmento de inteligência emocional, ela atende cerca de 75% das empresas que estão na lista da Fortune 500. Então, assim, é uma pessoa que está ligada com o aspecto de inteligência emocional, com uma experiência com as maiores empresas do mundo, 75% das maiores empresas, e ele traz essa reflexão para a gente. Se a gente for procurar por essa reflexão, existem pesquisas que falam que 85% das pessoas, elas deixam os chefes e não as empresas. E isso daqui se conecta muito com o primeiro motivo que a gente viu, de por que as pessoas saem, por que elas pedem demissão. Então, elas pedem demissão por causa da liderança, que exerce só um papel de chefe, não de líder. E elas deixam os chefes e não as empresas. E se a gente for pensar, a liderança ela é o primeiro motivo, mas ela é responsável por olhar por todos os outros 5. Ela que vai ajudar o colaborador ou a colaboradora a ter um objetivo, uma meta que seja realista, que vai poder atuar internamente na empresa para ter uma remuneração, né, um reajuste salarial, por exemplo, uma promoção. Então, a liderança, ela de certa forma é o primeiro item, mas é responsável pelos outros 5. Isso aqui me preocupou. Eu falei, bom, então eu, atuando hoje como papel de liderança de um time, eu preciso ter essa frase aqui muito gravada na minha mente, de que se eu não atuar no meu dia a dia para evitar os motivos que levam as pessoas a pedir demissão,
eu vou ser a pessoa do número 1. Eu vou ser o chefe que não vai ser visto como líder e as pessoas vão pedir demissão por minha causa. Então isso aqui ficou muito marcado para mim. Eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas não se demitam por mim. E aí, pensando sobre as outras, que tem muito a ver sobre carreira, sobre reconhecimento, uma coisa que eu percebi é a importância da gente ter um plano de desenvolvimento estruturado, com critérios claros, que permitam que a pessoa saiba quais são os passos que ela precisa dar para ela poder ter um crescimento na empresa. Em que sentido isso? Eu já vi empresas, já trabalhei em empresas, já escutei benchmarking de empresas que não têm uma política de cargos e salários e que as pessoas não sabem o que elas precisam fazer para crescer. Basicamente, elas vão trabalhando, trabalhando e esperando que algum dia elas sejam reconhecidas por isso. E se elas não forem, elas vão ficar insatisfeitas e pedir demissão. E a ideia, eu quis fazer essa brincadeira aqui com o Silvio Santos, que é de não jogar dinheiro para o auditório. Como assim? De você ter claro o que a pessoa precisa fazer para que ela possa ter uma promoção. E não que ela fique sentada na cadeira dela, esperando o chefe da empresa passar pelo corredor, com os aviãozinhos de dinheiro na mão, olhar para o lado e julgar. E quem cair ali pegou um aumento. Então, já vivenciei experiências de poder ver é, reajustes serem definidos dessa forma, de, eu sou o chefe, eu tenho 50 aviãozinhos de dinheiro aqui para jogar para a equipe, em quem que a gente tenta acertar? Ou então, a situação de pessoas que começam a entender assim, poxa, eu não tenho reconhecimento na empresa, mas eu já vi que acontece aqui na empresa que se eu pedir demissão, eles vão cobrir minha proposta e eu consigo ficar. Então começa essa questão de você tentar ali jogar um aviãozinho de dinheiro para o alto e você tentar pular e pegar. Né? Então, ver que tem um espaço e você tentar pegar aquilo ali para você, porque é a única oportunidade, você não sabe o que você tem que fazer para poder crescer. E nisso vira essa questão bem. Parece que você está ali no auditório esperando o aviãozinho cair na sua mão. É meio que na sorte. É uma coisa assim que vira política, começa a ter conversas de corredor que são muito negativas, de fulano teve aumento porque é amigo do chefe. Isso gera um ambiente de muito mal-estar dentro da empresa. E foi uma coisa que eu achei interessante, né? Quando eu cheguei na CT, por exemplo, que eu vi um plano de desenvolvimento estruturado. Como que funciona isso? Você tem uma ficha, no nosso caso aqui realmente é uma planilha, com as etapas de acordo com a sua função. Então, poxa, eu sou um Scrum Master, eu tenho a minha ficha e eu sei o que eu preciso fazer se eu estiver no nível 1, no nível 2, 3, 4. E eu sei, poxa, se eu estou no nível 2 e eu quero chegar no 3, o que é esperado de mim é que eu me desenvolva nessas habilidades aqui. E assim que eu concluir, eu vou estar apto a chegar no nível que eu quero. Isso te permite ser protagonista da sua carreira. E é uma coisa que eu achei muito interessante. Então eu vi o tanto que ter um plano estruturado dá uma tranquilidade, uma segurança para o profissional de que se eu quiser crescer, só depende de mim. Mas aí veio uma dúvida. Né? Minha primeira sensação foi muito boa. Eu falei, legal, gostei disso, de saber o que é esperado de mim. Mas quando eu me coloquei de volta na função de líder de equipe, eu pensei, poxa, esse plano de desenvolvimento individual que a gente tem estruturado, ele é a solução de todos os problemas? E nessa hora eu fiquei em dúvida. Por quê? Porque para cada pessoa, o plano dela faz sentido. Mas e se eu olhar para o time? Saber que cada pessoa tem meta individual. Mas no final das contas, ninguém está trabalhando individual. Elas estão trabalhando dentro de uma equipe. Então a gente escuta muito essa conversa, se a gente for olhar sobre plano de cargos e salários, o que é justo? É você ser avaliado individualmente? Ou é você avaliar a equipe? E aí começam aquelas discussões. Poxa, mas se eu avalio a equipe como um todo, se uma pessoa ali dentro não está fazendo nada, é justo ela ter o mesmo reconhecimento que as outras? E aí falam, mas essa pessoa vai acabar com o tempo sendo expulsa, entre aspas, do time. Então, qual que é o melhor modelo? Eu fiquei preocupado, porque é muito legal você ter o seu plano de desenvolvimento individual. Mas se a gente olha para um time,
eu queria fazer uma analogia com essa imagem. O time, quando a gente está lembrando lá daquela imagem dos nós, a gente está tentando criar os elos e fortalecer o nó para ele ficar mais forte. E eu comentei que a gente faz isso falando sobre o propósito do projeto, sobre a missão que a gente tem, o valor que a gente vai entregar para o cliente, os valores das pessoas do time. E quando a gente consegue criar esses laços, a gente tem essa estrada central da imagem, que as pessoas sabem em relação ao projeto que elas estão, à equipe que elas estão, qual que é o caminho para onde elas têm que ir. Mas, se a gente pensa que cada uma dessas pessoas tem o seu plano de desenvolvimento individual, essas pessoas seriam essas outras estradas que estão tentando se conectar no propósito do projeto. Eu tenho uma meta, eu tenho meu plano de desenvolvimento individual, eu quero me desenvolver numa competência X para poder progredir na minha carreira, e eu vou ficar buscando espaço no projeto para conectar a minha estrada pessoal com a estrada do projeto. Mas e se eu não tiver espaço para isso? E se eu não conseguir ter abertura no projeto para trabalhar um item que eu preciso trabalhar na minha carreira? Aí minha estrada vai bater ali, vai fazer a curva. E ela vai para fora. Ela vai para um outro projeto, se eu tiver espaço dentro da empresa para ter transparência sobre isso e falar, eu não estou satisfeito aqui, eu preciso de espaço num outro projeto, senão eu não vou crescer. Ou vai ser uma outra estrada que vai para um outro caminho, que vai ser um pedido de demissão. Então, o grande desafio para uma liderança é entender isso, que existem várias estradas tentando se conectar, tanto por próprio projeto, e esse é o caminho fácil, quanto por carreira, e esse é o caminho difícil. Então, o objetivo que eu tive era esse, de pensar assim, poxa, como que eu crio as pontes para conectar cada uma dessas estradas na minha estrada principal e evitar que essas setas vão para outros caminhos. E veio esse experimento. O experimento a gente resolveu chamar de We Grow Together. Tem alguns motivos por trás desse nome. O primeiro é meio que uma tradição na CIT, assim, que muitas coisas aqui têm 3 palavras, tem uma sigla com 3 letras. A gente tem uma outra reunião que chama WGO, e aí, fazendo trocadilho de letras, veio o WGT. E ela traz um recado, que é um recado que a gente vai ter alguma coisa focada em crescimento e que isso precisa ser feito juntos. Então, conectar cada uma daquelas estradas num único caminho que todos sigam juntos. E de onde que isso surgiu? Antes de falar sobre o We Grow Together, eu vou voltar um pouquinho, uma pequena fuga aqui do tema central, para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente vive no dia a dia dos nossos projetos. Hoje eu estou num time que roda Scrum, a gente usa o Scrum. E o Scrum, ele é um framework que ele tem como pilares transparência, inspeção e adaptação, e que ele tem os 5 valores deles, que são comprometimento, coragem, abertura, foco e respeito. E quando a gente olha para o projeto, isso faz muito sentido, né? A gente ter transparência com o cliente e com a equipe sobre o que está acontecendo no nosso projeto. A gente está o tempo todo tentando fazer inspeções, seja em reuniões de retrospectiva, de review, seja nas dailies, a gente tentando inspecionar se o que a gente está fazendo faz sentido, e se não tiver, ou se a gente vê que dá para fazer melhor, a gente adaptar. E veio na minha cabeça, quando eu estava pensando muito sobre essa questão de formação de times, e pensando sobre o dia a dia nosso de projetos, veio uma hipótese. Se o time, eu acredito, o time acredita, nós acreditamos nos pilares e nos valores do Scrum, a gente usa isso rotineiramente no projeto, e a gente acha que faz sentido usar, a gente não usa porque a gente é obrigado, dentro do contexto que a gente está hoje faz sentido. Se isso faz tanto sentido, por que eu não posso usar aqueles 3 pilares, aqueles 5 valores, também em relação à carreira? E eu fiquei ali, né, momento Mr. Bean, coçando a cabeça, pensando nisso, e falando assim, será que isso poderia funcionar? E eu voltei para aquela imagem, trocando Scrum por carreira.
E pensando, a gente tem as nossas metas individuais. Mas se eu tiver transparência, seria uma primeira barreira. Eu teria que quebrar uma barreira que é compartilhar com a equipe coisas que geralmente são individuais. Mas se todo mundo soubesse da minha carreira, eu poderia de tempos em tempos verificar, inspecionar se o que eu estou fazendo faz sentido e ver se eu precisaria adaptar. Para fazer isso, os valores do Scrum também fariam muito sentido na minha visão. Eu geraria um comprometimento de que todos do time estariam comprometidos com o crescimento do time. Eu precisaria de coragem das pessoas, porque quando eu comecei a fazer alguns papos para ver se essa ideia poderia ter algum risco, algum ponto negativo, eu escutei alguns comentários de resistência. Comentários de que não, falar de carreira, ninguém tem esse hábito, isso não é comum, e isso pode gerar desconforto. As pessoas não vão ter abertura, que seria o próximo valor, para falar sobre isso, porque pode dar conflito no time, de você saber que você é uma pessoa desenvolvedora nível pleno e que tem uma outra pessoa que é nível sênior, e quando você vê, vocês dois estão fazendo o mesmo nível de atividades. Isso poderia gerar conflitos. Então, seria necessário coragem para romper essa barreira, encarar os desafios que poderiam vir no caminho, criando um ambiente em que a abertura fosse permitida, fosse possível, mas com um viés onde o foco, que é o próximo valor, estivesse no crescimento das pessoas e não em comparação. Então, o foco tinha que ser o tempo todo em crescimento. Por isso que o grow estava no nome do rito. E, por último, respeito. Senão, nada disso funcionaria. A gente está falando sobre várias pessoas num time se expondo para o time com o objetivo de um ajudar o outro a crescer, e elas teriam que se respeitar. Então, eu achei que, poxa, se a gente faz isso para o projeto, se a gente usar os mesmos pilares e os mesmos valores para a carreira, fazem sentido. Ou poderia fazer, né? Era só a minha opinião naquele momento. E, como um experimento, eu precisava pensar também onde que eu queria chegar. Como que eu validaria se esse experimento foi um experimento que alcançou o objetivo dele ou não? E eu voltei lá naqueles 6 motivos de demissão. Então, eu queria eliminar o problema da liderança sem referência, sendo visto como uma referência por demonstrar interesse na carreira das pessoas da minha equipe. Eu queria conhecer o momento de carreira de cada um para poder facilitar mapear desafio para as pessoas adequadas. Eu queria, em relação à remuneração, ter um maior alinhamento sobre a carreira, fazer inspeção e adaptação do plano de desenvolvimento individual e acelerar as progressões e promoções. Eu queria também eliminar a parte de não ter feedback, criando ciclos curtos de feedback em cada uma dessas reuniões. Em relação às metas e objetivos reais, a partir do momento que a gente estivesse analisando frequentemente a relação entre os objetivos do projeto e carreiras do time, a gente ia saber se os objetivos e metas que a gente estava traçando para as pessoas seriam realistas e se a gente levaria elas para o momento de carreira que elas desejam. E seriam reuniões para a gente falar sobre coisas que as pessoas concluíram em relação ao plano de desenvolvimento. Então, seria um momento de reconhecimento de progresso. Então, eu ia saber se o meu experimento foi com sucesso ou não, tentando olhar para esses 6 indicadores. E como que isso foi estruturado? A primeira parte foi feita individual, essa era uma ideia que era só minha, estava na cabeça, e eu precisava validar se essa ideia faria sentido. Então, eu ouvi que falar de carreira ainda era um mito para muitas pessoas. E eu não sabia, né, será que as pessoas estariam abertas para ter transparência sobre esse assunto com o time? E eu precisava criar um ambiente seguro, para que cada um pudesse dar a sua opinião sem medo de julgamento. Então, eu não podia simplesmente apresentar a ideia para todo mundo, de forma coletiva, porque se de 8 pessoas, 7 elogiassem a ideia e uma fosse contrária, ela às vezes não ia sentir abertura para expor a opinião dela na frente do grupo e ser a única contrária. Então, eu fiz uma conversa individual, falando sobre valores de Scrum, quais eram os objetivos, onde que eu queria chegar com aquela ideia, e colhendo feedback, para ver se aquilo ali faria sentido para as pessoas da equipe.
E com essa abordagem eu consegui validar que todas as pessoas da equipe estavam dispostas a participar do experimento. E a gente passou para a segunda etapa, que foi fazer uma validação em grupo. Era um momento não de validar propriamente dito, mas de criar comprometimento, de apresentar a ideia para o time inteiro, com uma proposta inicial de formato, mas que naquele momento estivessem todos juntos com uma sensação de compromisso, de que nós estamos dispostos a nos expor um para os outros, e a gente acredita que isso vai ser bom para a nossa carreira. E aí nós começamos a execução, com as primeiras reuniões de WGT. Nós fomos aprendendo que aquela proposta inicial de formato talvez não fizesse sentido para todas as reuniões, que o formato dela dependeria do momento, eu vou comentar isso logo mais. E o entrosamento do time superou as expectativas. As reuniões elas ficaram muito produtivas. E depois de validar num time, era hora de fazer a parte de rollout, ampliar o aprendizado, e começamos a fazer essa prática num segundo time, que passou pelas 3 primeiras etapas também. Então, validação inicial, todo mundo também concordou com a ideia. Validação em grupo, e estamos rodando as reuniões lá também. Sobre o formato, como que essa reunião acontece? A gente tem aqui na CIT o que a gente chama de PDP, é o processo de desenvolvimento de pessoas, que basicamente é acompanhar a evolução do plano de carreira, aquele plano estruturado que eu comentei. Então, nessa reunião, a gente compartilha essa ficha com nossos itens de desenvolvimento, tentando explicar quais itens foram concluídos ou não, para poder ter a progressão. Então, o que a gente percebeu ao longo desse tempo é que o formato da nossa reunião da WGT, ela dependeria de como que a pessoa está em relação ao momento de apresentação da ficha dela de desenvolvimento. Se ela tivesse acabado de apresentar, né, ela tivesse após um PDP, seria o momento dela compartilhar com o time qual que é o plano de desenvolvimento individual que ela saiu daquela reunião. Então, ela foi para a reunião, ela apresentou o que ela finalizou ali num período de 6 meses, por exemplo, e ela propôs, falou, olha, para os próximos 6 meses eu quero trabalhar nos próximos itens da ficha, e define quais são. Pode mudar ao longo do tempo, sim, mas é uma ideia dela que tem a ver com o que faz sentido, qual que é o momento de carreira dela e quais itens que vão combinar com esse momento. Então, ela compartilha com o time e faz um alinhamento de expectativas para o próximo ciclo. Então, poxa, gente, eu acabei de fazer a minha reunião, eu me apresentei e eu estou propondo que nos próximos 6 meses eu quero trabalhar com um item de arquitetura, um item de liderança, um item de Coding Excellence, por exemplo, e ela expõe aquilo ali para o time. Então, o time sabe, poxa, essa pessoa agora nos próximos 6 meses quer trabalhar com isso. Numa próxima reunião, que ela for falar de novo, ela tiver entre uma PDP e outra, ela vai estar fazendo uma inspeção e adaptação desse plano individual dela. Então, ela vai retomar aqueles pontos que ela falou que ela queria trabalhar e verificar se ela realmente está trabalhando neles, e o time vai ajudar a dar feedbacks. A gente vê isso da pessoa comentando, por exemplo, na reunião. Poxa, eu estou tentando trabalhar um item aqui que fala que eu quero dar mais feedbacks, eu quero me desenvolver em relação a feedbacks. E o time começa a dar evidências. Fala, poxa, você me deu um feedback. Ah, você deu um feedback para o cliente em relação a isso, você fez aquilo. Coisas que no dia a dia, na correria do projeto, a gente esquece. Isso começou a se tornar natural no time, do time ajudar a pessoa a lembrar do que ela fez. E às vezes também olhar para o PDI e falar assim, poxa, eu não trabalhei esse item aqui até agora e eu não estou tendo espaço no projeto para isso. Então, é o alerta ligado da liderança. Esse é um dos objetivos da pessoa querer sair do time. Né, um dos motivos de demissões. Então, se ela está querendo trabalhar um item e ela não está tendo espaço no time, o que que você, como liderança, pode fazer? Como que você pode conseguir uma oportunidade para ela trabalhar aquilo? Se não for viável, você, como liderança, pode chamar essa pessoa para conversar e, às vezes, tentar propor para ela de trabalhar um próximo item e deixar aquele ali em stand-by para um momento futuro. Pelo menos você vai estar trabalhando com expectativa. Ela tem uma expectativa de conseguir uma coisa, e se ela não tiver, ajude ela a ver que naquele momento não é possível, mas que tem um outro que ela consegue, e que ela vai conseguir ter progressão de carreira do mesmo jeito. Só trocando. Às vezes a pessoa não consegue perceber isso, que ela precisa trocar um item para a carreira dela continuar em movimento. Então você consegue fazer uma inspeção e adaptação do PDI.
E já quando ela está chegando já próxima ali da apresentação dela, apresentação no caso para a empresa da PDP, ela valida com o time. Então, gente, eu daqui 2 semanas vou ter a minha reunião de PDP para apresentar minha ficha e como que foi meu progresso nos últimos 6 meses. E eu quero apresentar lá que eu estou concluindo esses 5 itens aqui da minha ficha. O que vocês acham? E as pessoas começam a dar feedback. Então, a gente usa o conhecimento coletivo para aumentar a consistência do preenchimento da evidência. Então, todo mundo ajuda aquela pessoa a lembrar de itens e a detalhar mais a ficha. E o que aconteceu muito era da pessoa falar assim, eu quero fechar esses 5 itens. E as pessoas do time falam assim, peraí, mas na sua ficha tem aquele outro item que você não está olhando para ele e que você fechou nesse período sem perceber, porque você fez isso, isso e isso. Então o time dava evidência de, às vezes, um outro item que não era do PDI, que a pessoa fez sem perceber, mas que ela concluiu. E que ficou nítido para o time esse progresso. Então as pessoas ajudaram muito isso, de falar assim, opa, tem mais um item que você pode tentar fechar. E isso gerou um alinhamento muito grande do time saber, vai ter uma apresentação dessa pessoa, e a gente sabe o que ela está falando que ela vai fazer, a gente acredita, e a gente, se precisar, a gente confirma que ela fez isso tudo. E a gente, isso foi antes da pandemia, essa foto, a gente começou a tornar o conhecimento explícito. Em que sentido? O que a gente saía ali de resumo, eu trouxe aqui, por exemplo, a foto, a gente colocou na nossa parede, do lado da nossa mesa, um cartaz de We Grow Together, e cada pessoa tinha a sua fichazinha. Então, você se apresentava numa PDP, numa reunião dessa de WGT, do nosso We Grow Together, e a gente fazia um cartãozinho. Então, poxa, o Guilherme quer trabalhar nos próximos 6 meses com esses itens. Para o tempo todo a gente passar por ali, a gente lembrar, e o conhecimento está sempre na cabeça. Ah, Guilherme, e no formato virtual? A gente pode fazer a mesma imagem e de tempos em tempos entrar naquele arquivo e revisitar. É lógico que nisso daí, o visual físico, ele traz muito mais valor. Mas o importante é que o conhecimento fique explícito, que a gente não caia no esquecimento. Então a pessoa se apresentou, falou com o que ela quer trabalhar e a gente esqueceu. Não, a ideia é ter um lembrete. E quando que a gente faz isso? A gente faz uma vez por sprint, no dia que a gente tem ritos. Atualmente a gente tem feito com time box de 1 hora. E por que fazer nesse momento? Eu estava fazendo um curso recentemente que falava sobre a importância para a gente trabalhar com o engajamento total das pessoas, da gente trabalhar como sprinters. Sprinters não no sentido de que eu estou defendendo que a gente tem que trabalhar com Scrum, com Sprint, mas isso aqui se aplica para a vida de forma geral, para projetos com Scrum, projetos com Kanban, qualquer coisa para o nosso dia a dia. A gente, para ter engajamento, muitas vezes a gente tenta gerenciar nosso tempo. Então, eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal outra. E a gente tenta sequenciar atividades, por exemplo. Mas os estudos mostram que a gente precisa aprender a nossa vida como uma série de sprints, que são momentos ali que a gente for pensar no sprint, não de Scrum, mas sprint de corredor. É aquela pessoa que dá um tiro muito forte e tem um momento de recuperação. Então, em tudo na nossa vida, a gente consegue ter mais engajamento se a gente gerenciar a nossa energia, focando em ter um período muito grande ali de concentração, de esforço, e depois a gente tiver um período obrigatório de recuperação. Nos projetos, quando a gente está em Scrum, a gente tem esse momento que é o momento de fazer uma retrospectiva, uns ritos, e se você coloca mais um rito, que é um rito que tem uma mensagem positiva de estamos crescendo na nossa carreira, aquele esforço de uma sprint, ela termina com uma mensagem de que, poxa, nosso esforço finalizou num crescimento. A gente está vendo crescimento. Às vezes, nessa sprint, saiu evidência para uma pessoa colocar na ficha dela. Então, termina um ciclo e a gente faz a gestão da energia do time com isso, de potencializar naquele momento energia. E com isso, quais resultados que a gente chegou, por enquanto, nesse experimento? O primeiro deles foi perceber que a gente tinha objetivos compartilhados e a gente não sabia. Quando a gente tornou o conhecimento explícito, a gente viu, por exemplo, que o Scrum Master tinha na ficha, no PDI dele, ele queria trabalhar com métricas. Então, queria criar um dashboard de métricas sobre o projeto. Enquanto isso, o QA tinha uma meta dele também de poder trabalhar com análise de bugs. E um dos desenvolvedores tinha no PDI dele
o interesse de trabalhar com métricas de qualidade. E a gente falou assim, poxa, se a gente não tivesse esse alinhamento, essa transparência do nosso PDI, a gente teria o quê? Uma relação de canibalismo. Por quê? Se o QA fizesse a análise que ele queria fazer de causa-raízes, ele estaria matando um item de qualidade, o time se beneficiaria daquilo, mas o desenvolvedor, por exemplo, ele não teria participado. O Scrum Master, às vezes, ia ver um dashboard pronto feito pelo QA. Mas se a gente trabalhasse juntos, o QA poderia cuidar do processo de análise de bugs, o desenvolvedor poderia ajudar na análise de causa raiz, por exemplo, junto, e o Scrum Master suportar isso daí fazendo o dashboard com o resultado das métricas. A gente tinha também duas similaridades na ficha do QA e do desenvolvedor sobre testes automatizados. O desenvolvedor queria trabalhar com testes automatizados e o QA também queria melhorar a nossa suíte de testes. Então, se cada um fizesse aquilo ali na sua visão de ficha individual, a gente teria uma relação de canibalismo, que uma pessoa ia pegar aquela demanda, fazer, e as outras iam ficar sem espaço no time para fazer aquilo. Eles não conseguiriam conectar as suas estradas na estrada do time, porque esse item aí já estaria pronto. Então a gente percebeu que compartilhando o que cada um queria fazer, se nós trabalharmos juntos, nós vamos crescer juntos. Então, ao invés de cada um fazer a sua ficha, esse item nós três vamos fazer juntos. E nós três vamos crescer na nossa ficha, na nossa carreira juntos. Um outro ganho que a gente teve foi em relação à divisão de demandas. Por quê? Porque a gente tinha as nossas plannings, a gente pegava todas as demandas que tinha do time, e não tinha muito critério. Cada um do time podia ser autônomo para ir lá pegar uma atividade e desenvolver durante aquela próxima sprint. E qual que era o problema disso? Às vezes uma pessoa simplesmente pegava a primeira demanda do backlog, porque ela chegou mais cedo para trabalhar no dia seguinte, né? A gente fez a planning num dia, no dia seguinte a pessoa chegou, pegou a primeira história, começou a desenvolver. E na hora que a segunda pessoa chegava para trabalhar, aquela história já estava em andamento, ela tinha que pegar a segunda. Mas se ela pegasse a primeira, ela estaria trabalhando num item do PDI dela. E para a primeira que pegou, não está fazendo tanta diferença. Então, durante a planning, começou a aparecer comentários do tipo, pessoal, o que vocês acham da pessoa tal pegar essa história aqui para fazer? Porque pode ser uma oportunidade para ela desenvolver um item do PDI. Então, o time sabia o que cada um queria fazer. Uma pessoa queria trabalhar muito com provas de conceito, de fazer spikes e investigar soluções, ver se elas funcionariam. Então, quando aparecia uma necessidade de fazer um spike, o time já falava, não, vamos deixar para tal pessoa fazer, porque é isso que ele quer agora na carreira. Então, começou a ter o time, ter um teamwork, de se organizar para poder dividir as tarefas com base no PDI. A gente começou a ter também, esse foi um cenário bastante curioso que aconteceu, que foi o teamwork em busca de oportunidades. É um dos itens lá atrás de por que as pessoas pedem demissão. Elas não têm oportunidades. E em uma dessas reuniões, um QA do nosso time comentou que um dos itens da ficha dele provocava ele a expandir a área de atuação, trabalhar em coisas diferentes do que só os testes ali. Isso ele comentou numa reunião de WGT. Alguns dias depois, a gente estava numa planning, por acaso, esse QA não estava na planning, ele estava de atestado médico no dia, e quando a gente foi estimando as histórias, ver o que cabia no nosso backlog da sprint, não coube o desenvolvimento de um endpoint. E quando a gente olhou, o time pegou e falou, peraí, e se a gente puxar essa história que não coube, de desenvolvimento de um endpoint, para sprint, e a gente propuser para o QA fazer o desenvolvimento? Então, a gente coloca como objetivo de Kaizen do time, de melhoria contínua, dar o suporte para ele, para que ele possa fazer isso, mas vai ser responsabilidade dele. Então, ele vai estar expandindo a área de atualização dele, além de QA, para desenvolvimento. E quando ele chegou, depois do testado, a gente comentou, falou, olha, a gente puxou essa história aqui para você. E ele ficou super empolgado. Falou, pô, que legal, o time propôs de eu fazer uma coisa que talvez eu nunca fosse propor, e de me dar suporte. E ele desenvolveu durante a sprint aquele endpoint. Chegou na sprint seguinte, ele pediu, falou, eu quero mais um agora para eu fazer com autonomia. E fez. Então, assim, a gente passou a ter uma pessoa no time que teve uma oportunidade para fazer uma coisa diferente, estimulado pelo time,
e que, ao mesmo tempo, foi oportunidade de sair da rotina, de fazer uma coisa nova, então de mostrar o potencial. A gente passou a ter compartilhamento de conhecimento. Antes as pessoas iam para essa reunião de PDP, de carreira, e tentavam ali defender aqueles itens da ficha. Né? Então chegava lá e falava assim, olha, eu acredito que eu finalizei o item XPTO por causa dessas 2 ou 3 evidências. E alguém que estava acompanhando aquela reunião ali podia falar assim, não, acho que ainda não, a gente precisa, o que a gente espera com esse item da ficha é um pouco além, e naquele momento ali fazer um alinhamento de expectativas, falar, o que a gente espera é isso. Então, continua trabalhando esse item, na sua próxima reunião é possível que você finalize. Isso começou a acontecer antes, começou a acontecer na WGT. Então vinha, pessoal, estou tentando finalizar o item XPTO. Algum de vocês já finalizou? Que tipo de evidências você utilizou? Então, quando chegar na reunião de PDP, aquela ficha já está validada por várias pessoas. Então, a chance desse acontecimento do lado esquerdo, dele se manifestar numa reunião de PDP, reduziu demais, porque a ficha já foi validada e as pessoas chegaram ali com o conhecimento já compartilhado, de qual seria a expectativa daquele item, e com evidências que fazem sentido. Então, digamos que aquilo ali gerava uma certa frustração e que isso praticamente parou de acontecer. Um outro fato curioso é que antes da gente ter essa WGT, as reuniões de PDP basicamente era uma pessoa que ia falar sobre a carreira dela, a liderança direta, uma pessoa que é responsável pela carreira dela dentro da empresa e uma pessoa da área de recursos humanos, para poder também garantir essa padronização, uma questão de justiça, né, de uma pessoa que participa de várias reuniões para garantir que está tendo esse nivelamento de expectativas. Agora, além dessas pessoas, entra o time inteiro. A gente coloca o time no convite como opcional, mas as pessoas querem ir para aquela reunião para ver aquela pessoa do time crescendo na carreira. Acontece, às vezes, durante a PDP, de alguém ter uma dúvida. Falar, mas peraí, você me deu essa evidência aqui, mas tem mais alguma coisa que você fez? Que agora eu fiquei em dúvida se a gente está sendo justo concordando com esse item. E as pessoas do time acabam abrindo o microfone e dando exemplos. Porque às vezes você está tenso naquela reunião, você está se apresentando, falando da sua carreira, você está com várias expectativas na cabeça. Então, às vezes, te falta o exemplo naquele momento, mas seu time inteiro está alinhado. Você já alinhou com o time por que você está fechando aquele item. E às vezes você esqueceu de falar uma coisa na hora e deu branco. Né? Sua memória ali na hora falhou. E aí o time entra para te ajudar. Isso aconteceu muito. Do time ajudar durante a reunião a lembrar de alguma evidência e garantir que aquele item ia ser fechado. E vem uma sensação muito boa de falar assim, poxa, eu consegui ajudar uma pessoa durante a reunião dela, ela fechou o item e isso vai gerar crescimento de carreira para ela. Mais uma coisa legal do experimento é feedback do time. Durante reuniões de retrospectivas, tem sido um item que frequentemente aparece. Nos 2 times, quando a gente começou a fazer essas reuniões de WGT, em pelo menos 2 ou 3 sprints, foi o item de retrospectiva votado mais positivo, com mais votos. Então, trazer a preocupação de carreira para o time gerou um feedback muito positivo do time. E eu trouxe também alguns exemplos de quando eu colhi feedbacks com o time sobre a minha carreira. E é interessante como as pessoas colocam isso. Você me encorajou a seguir com o meu processo de PDP. Tem me ajudado bastante na minha carreira. Os processos de desenvolvimento de pessoas com apresentação para os times antes do PDP é muito importante. E que você é um grande líder que motiva o time com iniciativas como a WGT, demonstrando preocupação com a carreira de cada um. E sobre cultura de feedback e reconhecimentos, durante essas reuniões, o time passou a trocar feedback ali, assim, é um momento, 1 hora de feedback praticamente do time inteiro, dando feedbacks, lembrando a pessoa do que ela fez. Na CT a gente tem uma outra forma de feedback, que é o UROC, que é um reconhecimento corporativo, tem algumas categorias, alguns critérios, e o time passou a pedir mais reconhecimentos corporativos para as pessoas do time, justamente por estar acompanhando o que cada um está fazendo e estar muito mais perto. Então a gente viu esse resultado tanto interno, quanto uma vontade de reconhecer aquilo ali de uma forma mais formal, mais corporativa. E falando de remuneração, a gente teve várias pessoas do time que foram promovidas nesse período, mudança de nível de pleno para sênior. Eu coloquei aqui
uma imagem de um dos exemplos que aconteceu, que foi durante uma dessas reuniões que uma pessoa do time começou a se apresentar falando, olha, eu sou uma pessoa desenvolvedora nível pleno. E quando ela compartilhou aquilo ali com o time, todo mundo falou assim, não, sua ficha está errada. Vamos avaliar sua ficha, porque você com certeza é sênior. Está faltando colocar evidência na sua ficha, está faltando defender coisas na sua ficha, você precisa fazer isso, porque não faz sentido você continuar como pleno. Você precisa virar uma pessoa desenvolvedora sênior. E isso foi muito legal. O time se motivou assim, nós precisamos revisar sua ficha. Não está certo o seu enquadramento. E sim, essa pessoa foi promovida. Ela foi enquadrada como sênior. E também foi usado como um momento de motivação, né? Em momentos assim que a gente estava com alguma indefinição no projeto. Então, pessoal, a gente está num momento conturbado, a gente tem algumas pendências sobre o nosso backlog, nossa próxima sprint não está do jeito que a gente gostaria, a gente não tem um backlog completo para a sprint toda. Então, enquanto a gente resolve isso, vamos pegar essa próxima sprint nossa e vamos marcar algumas reuniões extras de WGT para acelerar esse movimento de carreira e garantir que todo mundo está com a ficha atualizada, pronto para se apresentar na empresa e ter os resultados de crescimento desse último período. E o time viu isso de forma muito positiva. E, poxa, eu estava atrasado com a minha apresentação, não estava tendo tempo para fazer isso antes, então que bom que eu vou poder usar um momento que está com demanda mais baixa para poder focar na minha carreira. Então a gente criou um ambiente seguro para isso. E voltando, então, para a gente concluir, em relação aos riscos de por que as pessoas pedem demissão. Os riscos foram eliminados? Não, eles foram reduzidos. Porque eliminados ainda tem coisas que, às vezes, uma circunstância externa pode afetar e, enfim, o objetivo era reduzir os riscos. Então, em relação à liderança sem referência e de ser visto como uma referência, aqueles feedbacks do time me mostram que esse risco aqui ele está sendo reduzido. Que cada vez mais trazer a preocupação de carreira para o dia a dia do time aumenta a sensação de que a liderança está preocupada com a carreira dos liderados. Falta de desafios, então conhecer o momento de carreira facilitou mapear desafio para as pessoas. Foi aquele desafio do QA que eu citei, foi o desafio da gente estar num time de back-end, apareceu uma demanda de front, que era uma coisa completamente nova para o time, e saber que tinha uma pessoa no time que teria interesse de fazer aquilo, seria interessante para a carreira dela. Remuneração, a gente teve progressões de carreira, aconteceram de forma mais aceleradas no time. Feedback, a cultura de feedback se tornou natural no time. As metas e os objetivos eles passaram a ser alinhados com os objetivos pessoais de carreiras. E a gente teve um maior número de pedidos de reconhecimento corporativo. E dessa forma a gente segue com esse experimento, ele continua nesses times, a ideia é expandir ele para outros. Mas é isso, queria agora abrir um espaço, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser mandar no chat para a gente conversar um pouquinho, fiquem à vontade. Bom, então a dúvida da Flávia, no quesito tempo dedicado daquele conhecimento desejado, como que a empresa do projeto vê? Tipo, não tem cobrança desse tempo extra? Flávia, vamos ver se eu entendi a pergunta. Acho que seria se aquele tempo, aquela 1 hora, ou essas reuniões extras que a gente criou, seriam tempos ali que o time poderia, teoricamente, estar codando e gerando entrega para o cliente, esse tempo está sendo usado para outra coisa, né? Então, assim, primeira coisa, um dos motivos de usar os dias de rito para fazer isso é porque no nosso acordo com o cliente, o dia de ritos não é considerado um dia de entrega, de queima. Né? Então, a gente não atua geralmente em backlog, são dias que a gente já tem reservado para fazer review, retro, planning, para fazer reuniões de avaliação de processo, que a gente chama de PML. Então, a gente já tem esse dia que, em acordo com o cliente, a gente não está usando capacidade de desenvolvimento. E quando a gente fez em momentos extras, né, em momentos durante sprint, que seriam sim momentos de queima ali de atividades e de entregas, a gente fez isso principalmente quando a gente estava com backlog baixo e que isso estava alinhado com o cliente. Então, olha, a gente começou a sprint, a gente não tem um backlog fechado para a sprint inteira. Às vezes a gente tinha dúvidas de business que nosso PO estava tentando definir. Então, era um tempo que a gente usava ou quando a gente tinha demanda para fazer algum refactoring, alguma melhoria de código, ou o que a gente usava para isso. Mas a gente via isso, em relação ao cliente, era sempre alinhado isso, que a gente estava fazendo coisas para melhoria do time,
Então, o próprio cliente falava, poxa, enquanto a gente vai tomando essas decisões, aproveita para fazer alguma melhoria de código ou para fazer alguma melhoria no time, algum treinamento, alguma capacitação para o time. Então, eu usei dessa forma, no sentido de que, poxa, já que a gente tem espaço, eu não estou precisando nesse momento de um treinamento para o time, mas um time motivado vai produzir melhor. Então, vou focar em carreira, porque carreira é um caminho que eu consigo atuar diretamente, eu consigo motivar as pessoas, e quando vier demanda, o time já vai estar mais motivado. Então, fazendo aquela gestão de energia, eu estaria no momento ali de energizar o time, de mostrar resultado, mostrar que, poxa, a gente veio de uma fase super desafiadora no projeto, não foi do jeito que a gente queria, o backlog estava bagunçado, várias coisas do tipo, mas que mesmo nesse momento a gente teve crescimento. Então, para as pessoas verem que mesmo nos momentos negativos a gente consegue crescer. Então, foi dessa forma que foi negociado. Não teve cobrança pelo tempo extra, por ele ter sido ou não usado, ou né, no momento ali que fazia sentido, ou de ter sido acordado. Beleza? Vamos lá. Dúvida do Henrique. Na hora da montagem do time para algum projeto novo, essa nova ideia também impacta mais na hora de selecionar as pessoas também pelos objetivos pessoais e não apenas pelo conhecimento daquele momento? Henrique, não tanto, assim, geralmente, assim, pela forma que a gente montou o time, por enquanto, as pessoas que vinham, elas vinham ou porque foram selecionadas de um outro projeto e estavam querendo fazer transição para aquele cliente, ou porque a gente fez um recrutamento e aí, assim, era mais pelas por habilidades técnicas e comportamentais que elas foram selecionadas, mas não tanto por carreira, mas era a minha primeira preocupação, sempre que uma pessoa nova chega no time, fazer uma one-on-one com ela, conhecer ele em momento familiar, como que a pessoa chegou na empresa, ou como que ela chegou naquele projeto, como que está a família dela, como é que está a vida pessoal, tal, 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 e como é que está o objetivo de carreira, né? Como que a carreira está se conectando com o momento familiar, vários aspectos. E aí, assim, bom, então essa pessoa está no momento de carreira e o time também está fazendo tal movimento. Então ali eu conseguia mapear, falar como que eu conecto o momento de carreira dessa pessoa com o time. Então, às vezes, conversando, negociando, que ali não faria sentido algum item, que talvez a gente teria que trocar no PDI, mas aí seria mais pelo conhecimento do time e de encaixar aquela pessoa. Mas sim, é possível fazer isso que você falou. Né? Você tem um projeto, você sabe o que aquele projeto quer entregar, você sabe quais são as oportunidades que vão fazer parte do dia a dia daquela pessoa no time, e na reunião de entrevista, por exemplo, isso a gente costuma fazer. Quando a gente tem uma entrevista, a gente fala sobre o projeto. Fala, a gente está num projeto assim, com os objetivos, os desafios que a gente tem para resolver hoje no momento são esses. E nesse momento a pessoa consegue falar, poxa, esses desafios que você está me apresentando, eles têm a ver com o meu momento de carreira. Então a gente costuma falar disso na entrevista, mas a gente trabalha mais esse aspecto de que a pessoa chegou no time, como que a gente pega os objetivos dela e conecta junto com o do time. E eu deixo meus contatos também. Quem quiser entrar em contato pelo LinkedIn, por e-mail, vai ser um prazer continuar conversando sobre isso. E aproveitar também para agradecer a presença de todo mundo aqui. Agradecer também aos times, meus 2 times, que nesse período me permitiram fazer esse experimento, de validar essa ideia, de ver esses resultados acontecendo. Então, queria agradecer aos times, agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, agradecer a CIT pelo convite